Se Jesus escrevesse uma carta especialmente para você hoje, o que ela diria? Você seria elogiado pela sua fé e amor ou seria chamado ao arrependimento urgente? Hoje, vamos viajar pelas 7 mensagens que o Senhor enviou às igrejas do passado e descobrir como cada uma delas revela algo profundo sobre a nossa caminhada espiritual agora. Prepare-se para olhar no espelho da fé e encontrar respostas que podem transformar sua vida. Se você valoriza mensagens que fortalecem a fé e trazem direção para a vida, aproveite e inscreva-se agora no canal. Ative as notificações para caminhar conosco em cada novo ensinamento que vem da Palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, somos apresentados as 7 cartas que o Senhor Jesus enviou às igrejas da Ásia Menor. Cada mensagem carrega uma voz divina, firme e amorosa, que ultrapassa os séculos e ressoa até os nossos dias. O tom das palavras de Cristo revela o profundo interesse que ele tem pelo estado espiritual do seu povo. Não se tratava apenas de orientar comunidades locais do primeiro século, mas de construir advertências, elogios e promessas que se aplicariam a cada geração de crentes. Essas cartas são espelhos espirituais, onde podemos nos enxergar com clareza dolorosa ou reconfortante. O próprio cenário em que essas cartas surgem é repleto de significado. João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma visão gloriosa do Cristo ressuscitado, descrito com detalhes impactantes. As vestes brancas, os olhos como chamas de fogo e a voz como o som de muitas águas, mencionados em Apocalipse capítulo 1, versículos 13 a 15, revelam a majestade e a autoridade daquele que escreve. Essa apresentação inicial já nos prepara para entender que as palavras que se seguem não são meros conselhos humanos, mas diretivas santas que demandam atenção e resposta. Cada igreja é tratada de maneira única, conforme sua realidade espiritual. Há igrejas que recebem apenas elogios, outras apenas repreensões e algumas, ambos. Essa variação mostra como o olhar de Cristo é específico e justo. Ele conhece as obras, os pensamentos, as motivações e não julga superficialmente. O diagnóstico espiritual que ele oferece vai além das aparências. Enquanto os homens olham para a fachada, Jesus examina o coração. Essa profundidade deveria nos levar a uma reflexão sincera. Se ele escrevesse hoje uma carta para a nossa vida, o que estaria escrito? Além disso, as cartas revelam que mesmo quando há falhas severas, Cristo não se apressa em condenar. Em vez disso, ele oferece oportunidades de arrependimento, de restauração e de vitória. A expressão "quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas", repetida ao final de cada carta, demonstra que a mensagem não é apenas para a congregação local, mas para todos os crentes de todas as eras. Ouvir e responder é uma questão de vida espiritual ou morte espiritual. Diante dessa introdução poderosa, somos chamados a mergulhar em cada carta com olhos atentos e coração disposto. Não estamos diante de histórias antigas, mas de mensagens vivas que têm o poder de confrontar, consolar e transformar. Cada carta traz uma pergunta implícita: onde estou em relação a Cristo hoje? Ao longo desta jornada, você será convidado a reconhecer traços da sua própria caminhada espiritual nas palavras eternas do Senhor das Igrejas. A carta à igreja de Éfeso, registrada em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7, nos apresenta uma comunidade que à primeira vista parecia exemplar. Era uma igreja que zelava pela pureza doutrinária, que trabalhava arduamente e que não tolerava o mal entre os seus. A defesa da verdade era tão intensa que se tornara um dos principais traços dessa congregação. Entretanto, apesar de todos
Esses méritos havia uma grave acusação. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Cristo, ao elogiar suas obras, seu labor e sua perseverança, mostra que tais elementos são importantes na vida cristã. No entanto, ele também ensina que a motivação por trás das obras é tão essencial quanto as ações em si. O amor inicial, aquele fervor e paixão por Cristo e pelo próximo, havia diminuído. Não era um problema de prática exterior, mas uma falha interna e sutil que, se não tratada, poderia levar à morte espiritual. Quantos hoje ainda mantêm suas atividades religiosas intactas, mas sem o brilho do amor genuíno? O chamado ao arrependimento é claro e urgente. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, como está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Esta exortação mostra que é possível recuperar o que foi perdido, mas exige um movimento consciente de retorno. O esfriamento do amor não acontece da noite para o dia. Ele é fruto de negligências sutis e acúmulos de distrações. E a cura para isso é reavivar o relacionamento íntimo e sincero com Cristo. Outro ponto notável é que, apesar da frieza afetiva, a igreja de Éfeso ainda odiava as obras dos nicolaítas, que promoviam práticas heréticas. Isso indica que a busca pela pureza doutrinária continuava, mas o zelo pela verdade, sem amor, é um perigo. Como o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, se não tiver amor, nada serei. O conhecimento da verdade deve nos impulsionar a amar mais e não menos. Portanto, a carta a Éfeso é um alerta profundo para todos os que estão envolvidos no serviço cristão. Trabalhar, vigiar, combater o erro doutrinário, tudo isso é vital. Contudo, se o amor por Cristo e pelas pessoas se torna uma formalidade, todo o restante perde o valor diante do Senhor. A honestidade em avaliar nosso próprio coração, diante dessa carta, pode ser o primeiro passo para um novo recomeço espiritual. A mensagem à igreja de Esmirna, descrita em Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11, é uma das mais comoventes de todas. Diferente de Éfeso, aqui não há repreensões, apenas encorajamento e promessas. Esmirna era uma igreja pobre, materialmente, mas rica espiritualmente. Sua pobreza e sofrimento eram resultado direto da sua fidelidade a Cristo, em um ambiente hostil e perseguidor. Mesmo debaixo de intensa aflição, sua fé brilhava de forma impressionante. Jesus se apresenta a eles como o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver, como está registrado em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Esta introdução carrega um lembrete poderoso. Aquele que venceu a morte caminha com eles em meio ao sofrimento. Não é alguém distante que lhes pede fidelidade, mas alguém que experimentou o pior que o mundo poderia oferecer e saiu vitorioso. Essa presença consoladora é essencial para qualquer crente que passa por tribulações profundas. A tribulação de Esmirna não era apenas física, mas também espiritual. Havia quem, dizendo-se judeu, perseguia os fiéis, e Cristo revela que tais pessoas eram, na verdade, sinagoga de Satanás. A perseguição era feroz, e a promessa de mais sofrimento, tereis tribulação de 10 dias, poderia soar desanimadora, não fosse o encorajamento subsequente. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta promessa ecoa como uma melodia de esperança em meio à tempestade. Muitos crentes hoje vivem em contextos de liberdade religiosa e podem ter dificuldade em compreender o que significa sofrer por Cristo. No entanto, a carta a Esmirna nos lembra que a fé verdadeira é provada no fogo da adversidade. A pobreza material, o desprezo humano, as calúnias e até a ameaça de morte não eram capazes de arrancar a fé daquela igreja.
Este exemplo deveria nos inspirar a cultivar uma fé firme, inabalável, que não dependa das circunstâncias. Ao refletir sobre Esmirna, surge uma pergunta sincera: como reagiríamos se nossa fé fosse colocada à prova de maneira tão intensa? A coragem deles nos desafia a reavaliar nossas prioridades e a fortalecer nossa esperança nas promessas eternas. Afinal, a coroa da vida não é concedida a quem evita o sofrimento, mas a quem permanece fiel em meio a ele. A carta dirigida à igreja em Pérgamo, descrita em Apocalipse capítulo 2, versículos 12 ao 17, revela um cenário de batalha espiritual intensa. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, um símbolo de julgamento e autoridade espiritual. Pérgamo era conhecida como o trono de Satanás, expressão que indica o nível de idolatria e perversão dominante naquela cidade. Apesar disso, alguns fiéis mantinham-se firmes, mesmo sob intensa pressão, inclusive após o martírio de Antipas, chamado por Cristo de meu fiel testemunha. O problema, porém, não estava apenas do lado de fora da igreja. Havia dentro da congregação aqueles que se apegavam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a lançar tropeços diante do povo de Deus, como registrado em Números capítulo 22 ao capítulo 24. Essa heresia envolvia práticas de imoralidade e idolatria, sutis concessões espirituais que contaminavam a fé pura. O alerta é claro. Mesmo em meio à fidelidade aparente, a tolerância ao erro pode comprometer toda a integridade espiritual de uma igreja. Pérgamo representa o risco que corremos quando começamos a ceder terreno, mesmo que em pequenas doses. O cristão que antes era firme em seus princípios passa a relativizar verdades, aceitar influências estranhas e justificar comportamentos contrários ao Evangelho. A corrupção do coração não ocorre de forma abrupta, mas por meio de concessões graduais que, somadas, distanciam a alma da santidade. É nesse ambiente de disfarce espiritual que o inimigo age com mais eficiência. A advertência de Cristo é direta: arrepende-te, sob pena de ele mesmo vir contra eles com a espada da sua boca. Essa ameaça não é uma figura de linguagem, mas um aviso de que o julgamento começa pela casa de Deus. Contudo, há também uma promessa aos que vencerem: comerão do maná escondido e receberão uma pedra branca com um novo nome. Essa recompensa fala de intimidade, aceitação e identidade eterna com o Senhor. Diante disso, a carta a Pérgamo nos faz refletir: quais concessões temos tolerado em nome da conveniência ou da aceitação social? Será que temos permitido que ensinamentos distorcidos ou práticas ambíguas se enraizem em nossa fé? O chamado é para uma fidelidade radical e consciente, sem brechas que permitam a infiltração do erro. A igreja de Tiatira, conforme Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 29, é elogiada por Cristo por seu amor, serviço, fé e perseverança. Aparentemente, havia ali uma crescente dedicação e devoção. No entanto, no meio de todas essas virtudes, havia uma grave falha: a tolerância a uma mulher chamada Jezabel, que se dizia profetisa e seduzia os servos de Deus à imoralidade e idolatria. A gravidade dessa situação não estava apenas na presença do pecado, mas na aceitação dele dentro da comunidade. A referência a Jezabel não é aleatória. Trata-se de uma alusão direta à rainha idólatra do Antigo Testamento, esposa de Acabe, mencionada em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Jezabel perseguiu os profetas, instituiu o culto a Baal e contaminou toda a nação com suas práticas profanas. Ao aplicar esse nome à falsa profetisa de Tiatira, Cristo revela que o espírito de manipulação, sedução e corrupção espiritual
Continua ativo, infiltrando-se até mesmo entre os que servem com zelo. A carta mostra que mesmo em uma igreja onde há amor e fé, a tolerância ao erro pode colocar tudo a perder. Essa tolerância não nasce de um coração maligno, mas muitas vezes de uma compaixão mal direcionada, de uma falsa ideia de misericórdia que, ao invés de confrontar o pecado, o acomoda. Cristo deixa claro que deu tempo para que Jezabel se arrependesse, mas ela não quis, e por isso será julgada junto com os que se deixam levar por seus ensinos. A promessa de recompensa, porém, é poderosa. Aos que guardarem as obras de Cristo até o fim, Ele dará autoridade sobre as nações, e a estrela da manhã, uma alusão à sua própria presença. Isso mostra que, mesmo em meio à corrupção espiritual, há um remanescente fiel, pessoas que não se dobram diante da influência maligna e que serão honradas com autoridade e glória. A carta a Tiatira nos obriga a uma autoanálise difícil. O que temos tolerado em nome da paz? Temos confundido amor com permissividade? A santidade não é negociável, e Cristo espera de sua igreja uma postura firme diante do pecado, mesmo que isso custe relacionamentos, reputações ou conforto pessoal. A mensagem à igreja em Sardes, relatada em Apocalipse capítulo 3, versículos 1 ao 6, é uma das mais impactantes por sua dureza. Jesus afirma: "Tens nome de que vives e estás morto." Sardes era uma igreja que possuía reputação de vitalidade, mas que, na realidade espiritual, estava em estado de letargia. A desconexão entre aparência e essência é o foco da repreensão. Era uma congregação que continuava suas atividades, provavelmente com cultos, pregações e serviços, mas o espírito já não tinha liberdade ali. Essa é uma das imagens mais alarmantes que se pode ter de uma igreja. Enquanto os homens a viam como viva, Cristo a via como morta. Isso revela que não são os números, a popularidade ou os eventos que definem a saúde espiritual de uma comunidade. O olhar do Senhor vai direto ao coração, e quando o fogo da presença divina se apaga, ainda que tudo continue funcionando, a vida já não está mais ali. O conselho de Cristo é urgente. Sê vigilante e fortalece o que resta e que estava para morrer. Ainda havia uma esperança, um resquício de vida, mas era preciso agir rapidamente. A vigilância espiritual, a volta à palavra e a memória das verdades recebidas eram o caminho para a restauração. Sardes não precisava de mais atividades, mas de arrependimento e retorno. A presença do Espírito. Apesar da frieza geral, havia ali alguns nomes que não tinham contaminado suas vestes. A esses, Cristo promete que andarão com ele vestidos de branco e seus nomes não seriam riscados do livro da vida. A fidelidade pessoal, mesmo em contextos espiritualmente mortos, não passa despercebida aos olhos de Deus. O justo não é ignorado, mesmo quando está cercado por uma maioria apática. A carta a Sardes é um apelo à sinceridade e ao despertamento. Vivemos tempos em que muitos mantêm uma aparência de piedade, mas negam o poder transformador da fé. É tempo de parar, avaliar e permitir que o Espírito de Deus volte a acender a chama em corações que andam frios. Porque o maior perigo não está fora, mas dentro de nós. Viver com aparência de vida quando o coração já não pulsa mais por Cristo. A carta à igreja em Filadélfia, encontrada em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 13, traz uma mensagem de profunda esperança e encorajamento. Cristo se apresenta como o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esta introdução revela a autoridade suprema de Jesus sobre todas as circunstâncias.
Aos olhos humanos, Filadélfia era uma comunidade pequena e sem grande influência, mas, diante de Deus, sua fidelidade era poderosa o suficiente para mover portas intransponíveis. O Senhor reconhece que aquela igreja tinha pouca força, mas mesmo assim guardou a sua palavra e não negou o seu nome. Isso mostra que o valor espiritual não está na força humana, mas na obediência persistente e corajosa. Em tempos de intensa oposição cultural e religiosa, permanecer fiel sem grandes recursos ou apoio visível é um testemunho de fé que agrada profundamente a Deus. Filadélfia nos ensina que a fidelidade, mesmo silenciosa, tem grande peso no reino. A promessa feita a Filadélfia é impactante. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porta aberta fala de oportunidades que vêm do alto, missões que somente o Senhor pode designar, caminhos que os homens e até as forças espirituais adversas não conseguem trancar. É um lembrete de que não importa a fragilidade dos nossos recursos. Se Cristo é quem abre o caminho, ele permanecerá aberto para o cumprimento de seu propósito. Outro ponto forte é o reconhecimento de que aqueles que se opunham à igreja seriam trazidos para reconhecer que Deus a amava. Filadélfia não precisaria se defender ou justificar sua fé diante dos homens. O próprio Deus a honraria publicamente. Isso ensina que a nossa missão é permanecer fiéis e deixar que o Senhor seja nosso defensor e galardoador. Ao olhar para Filadélfia, somos chamados a refletir. Será que temos confiado mais em nossa força ou na fidelidade daquele que abre portas? Mesmo em tempos de fraqueza aparente, a perseverança e a obediência têm um poder que vai além do que conseguimos ver. A pequena força, colocada nas mãos de um Deus todo-poderoso, transforma destinos e realiza milagres invisíveis aos olhos humanos. A carta à igreja de Laodiceia, narrada em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22, talvez seja a mais conhecida e, ao mesmo tempo, a mais severa. Cristo se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, destacando sua autoridade suprema para julgar. Laodiceia é acusada de ser morna, nem fria nem quente, e por isso prestes a ser vomitada da boca do Senhor. Essa linguagem forte revela o desgosto de Deus diante da indiferença espiritual. O problema de Laodiceia não era externo, mas interno. Eles diziam: sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não percebiam que aos olhos de Deus eram miseráveis, pobres, cegos e nus. A autossuficiência espiritual é uma das maiores armadilhas da vida cristã. Quando o crente começa a confiar em seus próprios recursos, em suas conquistas ou em sua posição social, perde de vista sua real necessidade de Deus. Laodiceia representa o crente e a igreja, que substituem a dependência divina pela confiança em si mesmos. Cristo oferece a solução. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e colírio para que unjas os teus olhos. É um chamado ao arrependimento genuíno, a troca de suas falsas riquezas pelos verdadeiros tesouros espirituais. O ouro simboliza a fé pura, as vestes brancas a santidade e o colírio a visão espiritual restaurada. A cura para a mornidão espiritual não está em mais esforço humano, mas em uma rendição completa à graça de Deus. Uma das imagens mais ternas de toda a Bíblia surge nesta carta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mesmo diante da frieza e arrogância de Laodiceia, Cristo ainda busca restaurar o relacionamento perdido. O convite é pessoal, íntimo, oferecendo comunhão ao que quiser ouvir e abrir.
Ao pensar em Laodiceia, não podemos deixar de questionar: será que temos vivido uma fé morna, confortáveis em nossas próprias realizações? Cristo ainda bate às portas de corações que se acham autossuficientes, oferecendo vida verdadeira. A questão é: ouviremos sua voz e abriremos a porta? As cartas às 7 igrejas de Apocalipse não são apenas relatos históricos, mas retratos vivos das diversas fases e condições espirituais da igreja ao longo dos séculos. Quando olhamos para a realidade atual, é impossível não perceber ecos de cada uma dessas mensagens em comunidades e indivíduos ao redor do mundo. Vivemos entre a promessa de glória e o risco constante de juízo, num campo espiritual onde escolhas precisam ser feitas diariamente. O elogio a Filadélfia encontra paralelo em pequenos grupos de fiéis, que mesmo diante de grandes dificuldades, permanecem firmes, fiéis à palavra, confiando em Cristo para abrir portas. Ao mesmo tempo, a mornidão de Laodiceia é visível em muitas igrejas confortáveis, presas ao materialismo e à aparência de sucesso, mas espiritualmente vazias. Sardes também se repete em lugares onde atividades fervorosas escondem a ausência da vida real do Espírito. O Espírito Santo continua chamando a igreja à vigilância e ao arrependimento. Como Jesus advertiu em Mateus, capítulo 24, versículo 42, é necessário estarmos atentos, pois não sabemos o dia nem a hora da sua vinda. A vigilância hoje não é apenas esperar um evento futuro, mas manter o coração ardente, as mãos ocupadas no serviço e os olhos fixos na eternidade. As cartas nos alertam que a negligência espiritual pode ser fatal, mas que a fidelidade será recompensada de maneira gloriosa. Outro aspecto que se destaca é o amor de Cristo, mesmo diante dos erros. Em todas as cartas, mesmo nas mais duras, há advertências, há promessas para os que se arrependem e vencem. Isso demonstra que o propósito de Deus não é a condenação, mas a restauração. Cada carta é uma janela de esperança aberta sobre um cenário de correção. A graça permanece acessível enquanto houver disposição para ouvir e mudar. Quando pensamos na igreja atual, somos convidados a uma autoavaliação sincera. Estamos mais próximos da fidelidade de Filadélfia ou da frieza de Laodiceia? As 7 cartas nos desafiam a não apenas conhecer as advertências, mas a responder a elas com um espírito quebrantado e uma fé renovada. O tempo de graça ainda está diante de nós, e a porta aberta ainda convida aqueles que desejam entrar e cear com o Senhor. Ao lermos as 7 cartas de Apocalipse, somos desafiados a enxergá-las não apenas como mensagens dirigidas a igrejas históricas, mas como verdadeiros espelhos da nossa própria caminhada espiritual. Cada carta expõe uma faceta da vida cristã, seja a perseverança, o amor que se esfria, a corrupção sutil ou a frieza espiritual. Essa abordagem pessoal é reforçada pela repetição da frase: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas", registrada em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, chamando cada indivíduo à responsabilidade de responder. A voz de Deus. Em muitos momentos da nossa jornada, somos como Éfeso, perseverantes na doutrina, mas frios no amor. Em outros, parecemos com Esmirna, firmes mesmo em meio a intensas provações. Em determinadas épocas, talvez nos identifiquemos com Sardes, mantendo uma aparência de vida espiritual, mas interiormente distantes da presença do Espírito. As cartas, então, tornam-se um mapa para a autoavaliação honesta, mostrando onde estamos e para onde Deus deseja nos conduzir. Esse olhar introspectivo é vital porque a fé cristã não é uma coleção de rituais ou tradições, mas um relacionamento vivo com Deus. Quando nossa vida perde o calor da adoração genuína,
a humildade da dependência ou a vigilância contra o pecado, corremos o risco de sermos como as igrejas advertidas por Cristo. Por isso, as cartas não são apenas diagnósticos, mas também convites ao arrependimento, ao retorno ao primeiro amor e à vigilância contínua. Além disso, as promessas feitas aos vencedores em cada carta: comer da árvore da vida, não, sofrer a segunda morte, receber um novo nome, sentar-se com Cristo em seu trono, são lembretes de que a nossa jornada não termina aqui. Cada batalha espiritual, cada renúncia e cada passo de fé são parte de uma preparação para o destino glorioso que Deus reservou aos que perseverarem até o fim. Assim, ao caminharmos por cada uma dessas mensagens, o convite permanece vivo. Olhar para o espelho da Palavra de Deus, reconhecer nossas falhas e fraquezas e permitir que o Espírito Santo opere em nós uma transformação verdadeira. Não basta conhecer as cartas, é necessário que elas nos leiam e nos moldem à imagem de Cristo. Entre todas as advertências contidas nas cartas, poucas são tão pessoais e tocantes quanto a dirigida à igreja de Éfeso sobre o abandono do primeiro amor, relatada em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. A acusação de Jesus não era sobre práticas externas, mas sobre a essência do relacionamento com Ele. Não se tratava da perda de boas obras, mas da perda da motivação correta, o amor apaixonado que impulsiona a verdadeira fé cristã. Quando o amor por Cristo esfria, todas as outras dimensões da vida espiritual começam a perder seu vigor. A oração se torna uma obrigação. A adoração perde seu brilho, o serviço transforma-se em mero dever e a comunhão com outros irmãos se torna pesada. É possível manter uma fachada de religiosidade por muito tempo, mas sem amor, tudo se esvazia. Como afirma 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Se eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Jesus nos chama a lembrar de onde caímos, recordar o início da nossa fé, aquele tempo em que Cristo era o centro de tudo, em que o coração ardia com a simples menção do seu nome. Lembrar é o primeiro passo para reacender a chama. O segundo é o arrependimento sincero, reconhecendo que o esfriamento não é uma fatalidade inevitável, mas uma consequência de negligência espiritual. Praticar as primeiras obras é o terceiro passo. Retomar práticas espirituais não como um fardo, mas como uma expressão de amor renovado. Voltar à simplicidade da oração sincera, da leitura apaixonada das Escrituras, do desejo ardente de obedecer, não para impressionar os outros, mas para agradar o amado da nossa alma. O amor é o motor da vida cristã. Sem ele, até a ortodoxia mais rígida e as boas ações mais louváveis se tornam pó. A questão que ecoa da carta a Éfeso e chega até nós é simples e profunda. Você ainda ama a Jesus como no começo? Essa reflexão nos amou. A carta à igreja de Esmirna revela uma verdade muitas vezes esquecida. Seguir a Cristo não nos isenta do sofrimento. Pelo contrário, em muitas ocasiões, a fé nos leva a enfrentar tribulações ainda maiores. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, Cristo alerta: não temas as coisas que tens de sofrer. Ele não promete livrar os fiéis da dor, mas promete estar com eles através dela, fortalecendo-os e garantindo a coroa da vida àqueles que permanecerem fiéis até a morte. A fé sob pressão é purificada como o ouro no fogo. A provação revela a qualidade da nossa confiança em Deus. Quando tudo vai bem, é fácil professar fé, mas quando somos confrontados com a perda, a rejeição, a perseguição ou o medo, nossa fé é colocada à prova.
A reação a esses momentos revela se nossa confiança está firmada nas circunstâncias ou no caráter imutável do nosso Senhor. Jesus não apenas reconhece o sofrimento dos crentes em Esmirna, mas também o limita. Tereis tribulação de 10 dias. Isso indica que, embora a provação seja real e dolorosa, ela é também temporária e controlada por Deus. Nada escapa ao seu domínio. Essa perspectiva nos ajuda a suportar os momentos difíceis, sabendo que eles têm um propósito e um fim. Permanecer fiel sob pressão requer mais do que força de vontade. Exige uma profunda comunhão com Cristo, alimentada diariamente pela oração, pela palavra e pelo Espírito Santo. Quem se apoia apenas em suas emoções ou em sua força natural sucumbirá rapidamente. Mas aquele que se enraiza nas promessas divinas, que medita nas verdades eternas e se fortalece no Senhor, encontrará a graça necessária para vencer. A fé que permanece até o fim é coroada com a vida eterna. E essa promessa não é apenas para mártires distantes. Ela é para todos nós, em cada pequena ou grande batalha da vida. Cada escolha de fidelidade, cada ato de resistência contra o pecado, cada perseverança no meio da dor é um passo em direção à coroa da vida que Cristo colocou diante de seus amados. Entre as advertências feitas às igrejas, um dos perigos mais sutis e destrutivos é o das meias-verdades. A igreja de Pérgamo, conforme relatado em Apocalipse capítulo 2, versículos 14 e 15, tolerava em seu meio doutrinas corruptas, como a de Balaão e a dos Nicolaítas. Essas doutrinas não surgiam como uma negação aberta da fé cristã, mas como distorções que misturavam a verdade com o erro. E é justamente essa mistura que torna o perigo tão letal. A meia-verdade é mais perigosa que a mentira explícita, porque ela se disfarça de piedade. Parece espiritual, soa aceitável, mas no fundo é uma sutil corrupção do Evangelho. Em nossos dias, essa mesma armadilha continua ativa. Relativização da santidade, justificativas para práticas mundanas e interpretações frouxas das Escrituras têm contaminado muitas comunidades. A fé que tolera o erro, em nome da aceitação ou da modernização, gradualmente se afasta da verdade plena de Cristo. Jesus adverte que essas tolerâncias, se não confrontadas, exigiriam sua intervenção direta, vindo contra eles com a espada de sua boca. Isso demonstra que a pureza da doutrina não é um capricho humano, mas uma exigência divina. A palavra de Deus, comparada a uma espada em Hebreus capítulo 4, versículo 12, penetra até a divisão da alma e do espírito, discernindo intenções e pensamentos. Negligenciar essa verdade é colocar a alma em risco. A tolerância espiritual destrutiva começa com concessões aparentemente pequenas. Aceitar ensinamentos que minimizam o arrependimento, que suavizam o chamado à santidade ou que adaptam o Evangelho às preferências culturais. Quando não confrontamos essas distorções, acabamos nos afastando, pouco a pouco, da verdade libertadora do Evangelho. Refletir sobre esse perigo é essencial para mantermos a fé viva e genuína. Somos chamados a amar as pessoas, mas nunca a compactuar com o erro. Defender a verdade hoje não é um ato de arrogância, mas um ato de amor. Amor à glória de Deus e à salvação das almas. A fidelidade plena à palavra é o alicerce inabalável para resistir às seduções sutis das meias-verdades. A carta à igreja em Tiatira expõe uma grave falha: a tolerância ao espírito de Jezabel, uma influência perversa dentro da própria comunidade, como vemos em Apocalipse, capítulo 2, versículos 20 a 23. Esta figura simbólica evoca a antiga rainha que promoveu a idolatria
e perseguiu os profetas de Deus, segundo registrado em 1 Reis, capítulo 19. Sua atuação na igreja de Tiatira representava a corrupção do culto e a sedução para práticas imorais. O grande perigo que Jezabel representa é a corrupção interna, vinda de alguém que se apresenta como profetisa, como alguém espiritual. Isso ilustra como o engano espiritual muitas vezes não vem de fora, mas se infiltra disfarçado de autoridade e revelação. A santidade, portanto, não é apenas uma questão de evitar o mal visível, mas de discernir e rejeitar influências corruptoras que tentam se instalar até mesmo nas lideranças e nos ministérios. Cristo declara que deu tempo para Jezabel se arrepender, mas ela não quis. A paciência divina é um ato de misericórdia, mas também tem limites. Quando não há arrependimento, o juízo é inevitável. E esse juízo não é apenas sobre a líder corrupta, mas também sobre aqueles que se deixam seduzir por seus ensinos. Deus chama sua igreja a uma pureza radical, a uma separação clara entre o santo e o profano. A santidade não é uma opção para alguns cristãos mais dedicados. Ela é o chamado de todo o povo de Deus, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Essa santidade envolve um rompimento consciente com tudo o que contamina o coração e a mente. E exige vigilância constante contra doutrinas e práticas, que mesmo sob aparência piedosa, desviam da verdade. Ao considerar a advertência contra o espírito de Jezabel, somos lembrados da necessidade de manter a fé pura, limpa de contaminações, que distorcem a glória de Deus. Não se trata de um moralismo frio, mas de um zelo amoroso por aquilo que é precioso, a comunhão com o Deus Santo. E essa comunhão só é possível quando caminhamos em verdade e santidade. A carta a Sardes expõe uma das condições espirituais mais trágicas, a morte espiritual mascarada por uma aparência de vida, como registrado em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. A igreja tinha reputação de vitalidade, mas diante de Cristo estava morta. Essa morte não era física nem visível a olho nu. Era uma condição interior de uma fé que havia se tornado rotina, desprovida de poder e de paixão verdadeira. Quando a fé se torna rotina, as práticas espirituais continuam: oração, leitura bíblica, participação em cultos, mas sem envolvimento do coração. É como um corpo que realiza movimentos mecânicos, sem vida interior. Essa condição é especialmente perigosa porque pode enganar não apenas os outros, mas também o próprio crente, que acredita estar bem espiritualmente enquanto, na verdade, está distante de Deus. O apelo de Cristo é claro: sê vigilante e fortalece o que resta e que estava para morrer. Há uma esperança. Mesmo quando a fé parece ter sido sufocada, ainda há algo que pode ser avivado. A vigilância implica em acordar, em recusar a acomodação e a indiferença espiritual. Implica também em voltar ao que foi recebido e ouvido desde o princípio, ou seja, ao evangelho puro e simples que transforma o coração. Cristo alerta que se não houver arrependimento e vigilância, ele virá como um ladrão, num momento inesperado. Esse aviso não é para gerar medo paralisante, mas para impulsionar a um despertar espiritual genuíno. A vida cristã é uma jornada dinâmica e não uma manutenção estática de rituais. Viver a fé é se renovar constantemente no espírito, mantendo o coração sensível à voz de Deus. Quando a fé se torna rotina, é preciso buscar o sopro renovador do Espírito Santo. É necessário clamar por um novo fogo, por uma nova sede, da presença de Deus. Sardes nos ensina que a verdadeira vida espiritual não se sustenta de aparências, mas de uma conexão viva e vibrante com Cristo, renovada dia após dia, no secreto do relacionamento com Ele.
Entre as mensagens de Apocalipse, a carta à igreja de Filadélfia se destaca pela ternura e encorajamento. Cristo reconhece que eles tinham pouca força, mas mesmo assim guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome, como está registrado em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Essa pequena força não foi desprezada pelo Senhor. Ao contrário, foi celebrada. Isso nos ensina que diante de Deus, a perseverança, mesmo em meio à fraqueza, tem um valor imenso. Muitas vezes, o crente se sente pequeno diante dos gigantes da vida, problemas financeiros, pressões culturais, perseguições veladas, desânimo interior. A tentação de desistir, de baixar os braços e abandonar a fé, torna-se real. Contudo, Filadélfia nos mostra que perseverar, mesmo sem recursos, mesmo sem aplausos, mesmo sem ver resultados imediatos, é uma das maiores expressões de fé e amor a Deus. A perseverança é muitas vezes a única oferta que conseguimos trazer ao altar, e ela é preciosa aos olhos do Senhor. Cristo recompensa essa fidelidade abrindo portas que ninguém pode fechar. As portas abertas representam oportunidades divinas, avanços espirituais, missões que só podem ser cumpridas por aqueles que permanecem firmes. Não se trata de portas abertas por habilidades humanas ou por influência social, mas por intervenção sobrenatural. Quando Deus abre um caminho, a pequena força do crente fiel torna-se suficiente para atravessá-lo. Outro destaque é a promessa de ser guardado da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Isso indica que a perseverança, em tempos de prova, não apenas nos fortalece no presente, mas nos prepara para resistir aos dias ainda mais difíceis que virão. A fidelidade no pouco é o treinamento para a vitória no muito. Em tempos de cansaço e fragilidade, a carta a Filadélfia ecoa como um lembrete amoroso. A força que nos sustenta não é nossa, mas daquele que prometeu nunca nos abandonar. Permanecer firmes, mesmo com pequena força, é o que abre caminho para grandes recompensas eternas. A perseverança silenciosa, invisível aos olhos do mundo, é celebrada e honrada pelo próprio Cristo. A condição da igreja de Laodiceia é uma das mais tristes relatadas em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, Jesus declara: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente." A mornidão é uma condição de indiferença espiritual, de complacência, onde o crente não é nem contrário nem fervoroso. É a ausência de paixão, a falta de compromisso real, a letargia da alma diante da grandeza de Deus. Laodiceia acreditava ser rica e autossuficiente. A cidade, famosa por sua riqueza, sua medicina e seus tecidos de lã, gerava em seus habitantes uma falsa sensação de segurança. Esse mesmo espírito contaminou a igreja. Eles achavam que não precisavam de nada, inclusive de Cristo. A tragédia espiritual maior de Laodiceia não era a pobreza material, mas a cegueira em relação à própria miséria espiritual. Cristo os aconselha a comprar ouro refinado no fogo, roupas brancas e colírio, símbolos da verdadeira riqueza, santidade e discernimento espiritual. Essa compra, é claro, não é feita com dinheiro, mas com arrependimento e humildade. O reconhecimento da própria necessidade é o primeiro passo para sair da mornidão. A autossuficiência espiritual é quebrada quando o crente se ajoelha e clama por dependência total de Deus. A imagem de Jesus batendo a porta, registrada em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, é comovente. Mesmo sendo deixado do lado de fora, Cristo ainda busca comunhão. A paciência de Deus diante da indiferença humana é um mistério de amor. Ele não força a entrada, mas bate, chama, convida. Aqueles que ouvirem sua voz e abrirem a porta, experimentarão uma comunhão íntima e restauradora.
A tragédia de Laodiceia é um alerta para todos os tempos. Não basta frequentar igrejas, participar de eventos ou manter tradições religiosas. A questão fundamental é: o coração ainda arde por Cristo ou foi tomado pela indiferença confortável da autossuficiência? A resposta a essa pergunta determinará nosso destino espiritual. Ao percorrermos as 7 cartas de Apocalipse, percebemos que cada uma delas reflete uma realidade espiritual específica. Elas falam de amor abandonado, de fidelidade sob pressão, de concessões perigosas, de corrupção interna, de morte espiritual sob aparência de vida, de perseverança fiel e de mornidão fatal. A questão que naturalmente surge é: qual dessas cartas descreve a minha vida hoje? Talvez você se identifique com Éfeso, ativo no serviço cristão, mas frio no amor. Ou talvez com Esmirna, enfrentando provas duras, mas firme na fé. Talvez perceba concessões sutis, como em Pérgamo, ou tolerância nociva, como em Tiatira. Quem sabe, reconheça uma rotina vazia, como em Sardes, ou a pequena força perseverante de Filadélfia. Ou ainda, precise confrontar a mornidão e a cegueira espiritual de Laodiceia. A boa notícia é que, independentemente de onde nos encontremos, a voz de Cristo ainda chama, ainda corrige, ainda convida. Em todas as cartas, a palavra arrependimento é uma constante. Isso demonstra que nunca é tarde para voltar, para corrigir, para reacender o amor e a paixão pela presença de Deus. O arrependimento é a porta para a renovação, e a vitória é prometida a todo aquele que ouvir e responder ao chamado. Mais do que identificar uma carta, somos chamados a agir. A palavra de Deus, segundo Tiago capítulo 1, versículo 22, nos exorta a sermos praticantes e não apenas ouvintes. A reflexão que não gera transformação é estéril. A resposta que Cristo espera não é apenas uma emoção momentânea, mas uma decisão real de buscar a Ele com todo o coração. O convite permanece diante de nós: ouvir a voz que ecoa através dos séculos, reconhecer nossa condição, abrir a porta e cear com o Senhor. A jornada da fé é dinâmica, e hoje pode ser o dia em que damos um novo passo rumo à fidelidade e à paixão renovadas. Qual carta descreve você hoje? Mais importante ainda, qual história você decidirá escrever daqui para frente? Cada jornada de fé carrega marcas únicas. Compartilhe nos comentários uma palavra, um versículo ou um sentimento que ficou em seu coração durante esta reflexão. Se este vídeo trouxe luz para a sua caminhada, envie para alguém que você ama. Você pode ser instrumento de esperança hoje. E para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé, inscreva-se no canal e caminhe conosco a cada novo passo nesta jornada.